Muito bem, vamos falar de reanimação pediátrica, começando do básico, o famoso suporte básico de vida. E dentro disso, é importante a gente falar da morte súbita do lactente, a prevenção, o que falar sobre a morte súbita do lactente. Em primeiro lugar, a morte súbita do lactente é algo real que acontece ou é uma lenda urbana? Não, ela infelizmente acontece. Recentemente, o neto de um amigo do meu pai teve uma morte súbita com 1 mês de idade, uma situação muito triste, terrível, e é exatamente esse o nome do problema, assim, foi algo súbito, inesperado, numa criança aparentemente saudável. Então aquele medo, que é quase um medo ancestral, né, das famílias, da mãe que olha o filho para ver se ele está respirando quando está dormindo, isso tem um fundamento a partir dos nossos ancestrais. De fato, isso é possível, infelizmente, de acontecer. A criança vai dormir e pela manhã a criança é detectada a morte da criança. A criança está morta. Situação terrível. Que, apesar de intervenções, ainda assim pode acontecer. Mas há uma intervenção que diminui esse risco enormemente. Qual é essa intervenção? Seria evitar travesseiros muito grandes, bibelôs na cama, etc., que podem sufocar a criança? Seria evitar o fumo em casa, evitar o cigarro em casa? Seria ter gestações, pelo menos com intervalo de 2 anos entre elas, no caso da multípara, de uma mulher que tenha muitos filhos? Tudo isso é relevante, mas tem uma intervenção que faz uma diferença maior na redução do risco da morte súbita, que é conhecido nos Estados Unidos como back to sleep. E back to sleep não é voltar para dormir mais um pouquinho. Estou de volta para dormir mais um pouquinho. Apertei o snooze ali no despertador, quero dormir mais um pouquinho. Não é isso. Back to sleep é dormir sobre as costas. Barriga para cima. Posição supina. Lembra da musculação? Supino, você está deitado de barriga para cima, levantando peso. Nesse caso, não vai levantar peso nenhum. É dormir de barriga para cima. Porque uma das hipóteses para a morte súbita é que a criança, ao dormir em decúbito ventral, de barriga para baixo, ela que naturalmente levanta um pouco a cabeça e gira para o lado, pode ser que em algum momento não consiga fazer isso. E aí ela começa a respirar, a inspirar o ar que ela está exalando. Começa a acumular CO2. Isso pode levar a uma narcose, pode levar a uma hipóxia, uma parada respiratória e, como consequência, uma parada cardíaca. Então, dormir de barriga para cima elimina essa questão mecânica. Embora eu possa colocar muitas e muitas crianças dormindo em decúbito ventral e nada acontecer, mas naquelas com risco de morte súbita, que eu não tenho como identificá-las, dormir de barriga para cima. Inclusive o Ministério da Saúde tinha uma propaganda que era aquele bodezinho de criança, de bebê, escrito este lado para cima, assim, na barriga, no tórax, né? Porque a criança fica de barriga para cima porque ela está dormindo sobre as costas, back to sleep. Então isso reduz em muito a morte súbita do lactente, além das outras medidas, evitar travesseiros grandes, evitar bibelôs na cama, evitar o fumo em casa, tudo isso é fator de risco. Mas a principal mudança que se instituiu nas últimas décadas foi a posição para dormir, que tem que ser de barriga para cima, no lactente.